E aí, pessoal da Favorita, olha eu aqui de novo, eu sou André Simões e eu vim falar da nossa paixão. Oh, coisa boa, futebol, e mais apaixonante ainda é o futebol de várzea, o futebol amador. Vim falar da última rodada que aconteceu no último fim de semana, dia 11 de setembro de 2022, é uma data um pouquinho triste, né, mas essa data de 2022 foi muito alegre, foi muito legal, porque aconteceram jogos eletrizantes do Campeonato Amador da nossa cidade, primeira e segunda divisão. Vamos começar como de praxe pela primeira divisão, depois eu falo da segunda, porque na segunda, rapaz, teve coisa, viu? Aconteceu muita coisa. Mas vamos falar da primeira divisão. Estamos nas quartas de final, é isso aí, e rolaram os primeiros jogos de ida das quartas de final. Eu tenho os resultados aqui. Foram 3 jogos, tá? São 4, claro, né? São 8 times. Duas equipes, um jogo não teve, eu vou explicar por quê, mas vamos falar dos 3 jogos que aconteceram. Lá no campo da Nova Caçapava foram 2 jogos. O Alvorada contra o 14 de Abril. E o 14 de Abril venceu o Alvorada por 2-0. Saiu na frente nessa disputa. O outro jogo que aconteceu lá foi entre União Bandeirantes e o Nova Caçapava. E esse jogo tinha uma atmosfera muito legal. Por quê? É uma rivalidade que já tem ali entre as equipes e o Nova Caçapava jogando em casa, né, pô? Jogando no campo do bairro. Então tinha tudo para ser um baita jogo, que de fato foi, mas não teve gols. Foi 0-0, então ninguém saiu na frente. Lembrando que o Nova Caçapava tem a vantagem do empate no segundo jogo. Então, o 14 de Abril venceu o Alvorada por 2-0 e o União Bandeirantes com o Nova Caçapava empataram em 0-0. Vão jogar na semana que vem jogos de volta. E um jogo lá no campo da Vila foi entre Pinos e Juventus. E o Pinos venceu o Juventus por 2-1. Também saiu na frente, o Pinos também teve uma vantagem, né? O time do bairro ali do Pinos, o campo da Vila pertinho, então fez jus ali a torcida que estava em peso lá. A torcida do Pinos sempre faz uma festa e saiu na frente e venceu por 2-1 o Juventus. Mas no final da semana eu vou vir aqui trazendo os jogos da semana que vem, né? No próximo final de semana, que são os jogos de volta, e vou falar do jogo de ida, porque um jogo da quarta de final não aconteceu, que foi entre Piratininga e Caçapava Velha, mas no domingo que vem agora eles jogam sem falta. E aí vai ficar tudo igual. Piratininga e Caçapava Velha vão decidir na outra semana, e nesse próximo final de semana nós já vamos saber quem são os 3 semifinalistas aí. Então foi isso que aconteceu na primeira divisão, foi bem legal, foi bem movimentado. Eu destaco o jogo do Bandeirantes em destaque contra o Nova Caçapava, porque foi 0-0, mas foi realmente um jogão. E na semana que vem eles vão decidir quem vai para a semifinal. E aí agora vamos falar da segunda divisão. A segunda divisão, como eu vim falando aqui durante as semanas anteriores, é muito legal, né, cara? Porque os times eles querem ser campeão, mas eles querem subir para a primeira divisão. É um objetivo que, sem dúvida, é fundamental. E aí rolou as semifinais, né? Os primeiros jogos foram na semana passada. O Tigrão empatou em 1-1 com o Mascote da Vila e o Piedade empatou em 0-0 com o Guamirim. Jogo de volta rolou no último domingo, dia 11. Os 2 jogos foram no estádio municipal, Satiro de Oliveira, e aí foi bem diferente do que nos jogos de ida. O Guamirim, que empatou em 0-0 com o Piedade, dessa vez foi goleado e deu adeus à segunda divisão e o sonho do acesso. 5-0 para o Piedade, um jogão. O Piedade fez 4 gols logo no primeiro tempo, já meio que decidiu tudo. Depois fez um golzinho, economizou no segundo tempo, garantiu vaga na final e foi o primeiro time a comemorar o acesso. Parabéns para o Piedade, que estará na primeira divisão do ano que vem. E no segundo jogo da rodada, a outra semifinal, foi a vez do Tigrão enfrentar o Mascote. Essas equipes que têm uma rivalidade, a equipe do Mascote venceu, foi o único time que venceu o Tigrão na primeira fase. Foi 1-1, jogão no primeiro jogo, mas dessa vez não deu para o Tigrão. O Mascote da Vila sobressaiu e venceu por 3-0, está na primeira divisão e é finalista da segunda divisão. Portanto, meus amigos, temos uma final definida. Piedade contra a equipe do Mascote da Vila, ou Mascote da Vila e Piedade, lembrando que é apenas um jogo. E esse jogo não vai acontecer no próximo domingo, vai ser só lá no outro domingo, ainda tem 2 semaninhas aí para os times se prepararem. A gente vai falando aqui ao longo das semanas. Lembrando a você que está nos acompanhando aí, que essa final e a final da primeira divisão serão transmitidas aqui na Favorita, e você vai acompanhar tudo. Fique por dentro. Se inscreva no canal aí da Favorita, ativa o sininho, fica por dentro de tudo que está acontecendo. Manda isso aqui pro seu pai, para sua mãe, pro grupo dos irmãos, do tio, para todo mundo, até pro seu vizinho, para sua sogra, pro seu sogro, para todo mundo. Aliás, hoje é aniversário do meu sogro. Um beijo pro meu sogro.
Eu tô de volta aqui ao longo dessa semana para falar dos outros jogos das quartas de final da primeira e falar mais um pouquinho dessa final que vai ser sensacional da segunda divisão. Fiquem com Deus e até mais. Eu sou André Simões aqui da Favorita Conteúdo Digital. Valeu!